Em outubro de 1962, há 50 anos atrás, o hoje beato Papa João XXIII, ele abria o Concílio Vaticano II com uma convocação para que o depósito sagrado da doutrina cristã fosse guardado e ensinado de uma forma mais eficaz. O concílio, seus frutos e desafios nestes 50 anos são agora as pautas da minha conversa com o padre Francisco Faus, do Opus Dei, cujo o primeiro bloco desse programa você já pôde estar conosco, contemplar aí, acompanhar a nossa conversa deliciosa sobre esse santo maravilhoso que marca essa nossa época, um contemporâneo, São José Maria Escrivá. Então, a conversa continua aqui e quero conversar um pouquinho mais com o padre Francisco Faus, retomando aqui uma questão de 62, né? Em outubro de 62 foi o auge da Guerra Fria com a crise dos mísseis de Cuba, né? O mundo vivia em turbulência política. E como era vista na igreja e no mundo a abertura desse concílio contemporâneo a essa realidade? Sim. Bom, você fala muito bem que estava num contexto de crise e disso falou João XXIII. Você sabe que João XXIII anunciou o concílio na manhã do dia de Natal, o presente de Natal, de 61. Se bem que inaugurou o concílio 11 de outubro de 62, que na época era a festa da maternidade de Nossa Senhora. Quis fazer num dia de Nossa Senhora Mãe, não? E o Papa falava, já no Natal de 61, de que era preciso pôr em contato o mundo moderno com as energias vivificadoras do Evangelho. E falava de crise, que aflige, dizia, gravemente a família humana. Porque não era só... Era uma época em que a ameaça atômica era evidente. Qualquer descuido, foram feitos filmes, livros, poesias. O próprio Drummond de Andrade tem poesias, Carlos Drummond de Andrade, falando do perigo da guerra atômica, não? E o desarmamento atômico, tudo isto. Bom, muito bem. E então, ao mesmo tempo, havia uma crise muito grande de fé, de moral, no mundo ocidental, não? E depois das guerras sempre é assim, não? Já foi assim depois da Primeira Guerra Mundial. Eu não tinha nascido, como é lógico. Mas não sei, vocês devem ter ouvido falar, porque a tua idade não te permite. Mas você sabe aquelas grandes revoluções que houve, a de Paris, dos estudantes de Paris, acho que foi 67, e o ano seguinte, nos Estados Unidos, Woodstock, que foi a explosão, mas isso é posterior ao concílio, mas tudo aquilo já fermentava na época do concílio. É proibido proibir, toda a moral anterior era errada, ninguém tem que obedecer, a sexualidade tem que ser livre e explosiva, não há mais casamento, não há mais droga, LSD, cocaína, heroína, tudo. O Woodstock foi, bom, é difícil de descrever, mas foi uma reunião rebelde de jovens, sobretudo, que marcou a época, marcou uma virada, não? À medida que o Conselho começou, dentro desse contexto, foi se desenrolando aí um sentimento bastante generalizado, que tem a ver com isso que o senhor estava falando. Havia um questionamento dos valores, não é? Sim. E também se esperava, muita gente achava que tudo, qualquer coisa, poderia ser mudado dentro da igreja. Vamos vestir essa igreja de uma roupagem nova. Ou então tem muita coisa que precisa ser mudada. Né? Como se fosse votada uma nova Constituição para a igreja. Era essa mesma mentalidade que se passava naquela época? As expectativas que se tinha no mundo secular? Sim, olha, eu acompanhei o concílio, faz pouco me pediram que desse e dei num curso de atualização sacerdotal uma palestra sobre 50 anos do concílio, que se completam agora dia 12 de outubro, e do início do concílio, e 57 anos de sacerdócio. Faz 57 anos que sou padre. Parabéns, padre. Então, 7 anos de padre vivi no pré-concílio. Depois vivi a época do concílio e o pós-concílio até hoje, não?
Bom, aquela época do pré-concílio estava cheia de esperança e havia muita gente muito boa. Bispos, teólogos, padres, que por zelo apostólico queriam que aqui João 23, o Beato João 23. Quer dizer, uma maneira de apresentar a mensagem do Evangelho, a verdade de Cristo, a fé católica ao mundo, que pudesse ser fermento de renovação, não? Que pudesse como dar ao mundo a alma que estava lhe faltando e que a Igreja pode dar essa alma ao mundo, não? Claro, isso sugeria renovações, não? Mas o que o Papa João XXIII queria é o que você citou, aliás, que o depósito da doutrina íntegro fosse apresentado de tal maneira que o mundo pudesse compreendê-lo, assimilá-lo e absorvê-lo e se transformar com o espírito cristão. Mas ele dizia, sem tocar no patrimônio da verdade, que a verdade é perene, não? O que aconteceu? Que essa ideia de renovação, me parece que poderia resumir em três etapas do concílio, não? Primeiro, etapa de muita esperança. Todos estávamos contentes e felizes e gostávamos de pensar, olha, agora vai haver uma renovação, não uma substituição, uma renovação que vai ajudar a pastoral, ao apostolado. Muito bem. A segunda etapa foi de crise de adolescência da Igreja. Crise de adolescência. Olha, sim. O adolescente só se afirma negando. Nega os pais, nega os velhos, já não entendem nada. Né? Então, se criou uma espécie de crise de adolescência na Igreja, que era tudo que havia antes está errado. Então, tudo pode mudar. E há até uma frase de Ratzinger que eu copiei aqui, que dizia, dava a impressão de que na Igreja não havia nada de estável, tudo estava aberto à revisão. Então, tudo que era antigo, para muitos, não para todos, lógico, para muitos parecia que só por ser antigo era errado. E tudo tinha que ser visto de maneira diferente. Não só a liturgia, que a renovação litúrgica eu acho muito boa, houve abusos, evidente, mas claro, em si foi muito boa, não? E eu sempre a segui, tudo, gosto muito. Não só na liturgia, mas no dogma. Começou a ser questionada a divindade de Cristo por teólogos. Na moral, estavam sendo questionadas coisas até tão sérias como o teólogo Curran, dos Estados Unidos, começou a defender o aborto em faculdade de teologia, não? Não é possível em certas circunstâncias, não sei o quê. Era questionada a moral, era questionado o sacerdócio. Ao lado disso havia muita coisa boa, que estou só dizendo a crise. Então, havia santos, havia bispos, teólogos que eram fantásticos, se diziam coisas maravilhosas, e os documentos do concílio, essa é a coisa. O concílio em si é fantástico, todo ele, de alto a baixo. Só que o concílio foi tomado por muitos como pretexto. E alguns diziam até abertamente, os textos do concílio não interessam. Quando digo algum, digo padre teólogo. O concílio era pretexto para quê? Para soltar uma nova teologia que contradizia a teologia do magistério da Igreja. Por exemplo, a teologia da libertação baseada no marxismo, coisa que o concílio não falou nada disso, não? E foi abandonado por muitos, não por todos, nem de longe, não? Então houve... Que fenômeno? Vocês que são do mundo jornalístico entenderão isso perfeitamente. A Igreja estava despreparada para a comunicação. Essa é a pura verdade. Hoje já não é assim. Mas estava despreparada para a comunicação com os jornalistas. Para dizer, olha, um briefing aqui
que foi discutido no concílio? Isto. O resumo do documento que foi aprovado. Vocês têm aqui. Então, em grande parte, essa má interpretação também foi por deficiência nessa comunicação que precisava ter sido feita. Não há dúvida. A maioria dos jornalistas não eram católicos. Alguns eram até anticatólicos. Outros eram católicos sem formação nenhuma, não? Ou muito pouca. Havia alguns que não, que tinham formação. Então, às vezes, até com boa vontade, mas interpretava de maneira má. E aqui, como falavam do concílio? Fazia entrevista aos bispos do concílio quando saíam do Vaticano. Assim, de chofre, não? Pá! Com a pistola no peito. E o padre e o bispo, às vezes, diziam que lhe vinha na cabeça sem pensar muito, não? Até porque as ideias estavam fervilhando ali. Fervilhando. Ainda, né? Ou os pegavam no restaurante. Não tinham um escritório de comunicação da igreja cheio de material, cheio de... Não tinham. Agora, padre, o senhor foi falando aí dessa crise interna, né? Que foi esse período da adolescência, né? Da igreja. E essa crise, essa adolescência interna da igreja, fez uma grande pressão sobre ela mesma, né? Da parte externa, daqueles da mídia, da imprensa, houve também uma pressão grande sobre a igreja, sobre o concílio, no sentido de exigir certas mudanças radicais? Não há dúvida. Bom, primeiro eu te diria, Márcio, que a igreja não foi... A igreja em si não teve nenhuma crise adolescente, porque nenhum dos papas a teve. E Paulo VI, que é o que conduziu o concílio, porque João Paulo II morreu depois da primeira, vocês sabem, não? Então Paulo VI levou com uma seriedade muito grande, e você pega os documentos do concílio aprovados por quase unanimidade dos chamados padres conciliares e referendados, aprovados pelo Papa, são uma preciosidade. Que agora é o momento que haveria que resgatar, não? É a última etapa, resgatar aquilo depois das confusões, não? Certo. Mas havia muita coisa boa, muita. Mas o que aparecia aos olhos do povo, através da imprensa, era tudo que chocava a doutrina católica normal, boa, que era chocante, não? Ou a disciplina católica, isso que ocupava a primeira página e acabava influenciando os católicos, lógico. O católico comum, o homem da rua, não? E nesse período, como é que São José Maria Escrivá conduzia e orientava aqueles que faziam parte do Opus Dei, os padres que estavam já ligados a ele? Sim. Porque para ele também o concílio era uma novidade, foi para toda a igreja. Claro, né? para toda a igreja. Não, olha, eu acho que é um dever meu e de todos nós dar publicamente graças a Deus, porque naquela época que foi maravilhosa e crítica ao mesmo tempo, as duas coisas, naquela época nós fomos conduzidos por um santo. E isso se notou, não? Ele nunca perdeu de vista que o que importa acima de tudo é a santidade de vida, a oração. Ser almas de oração no meio do mundo, almas de oração. A fidelidade à fé. A fé da igreja tem 2000 anos, mais de 2000 anos. Não vamos quebrá-la. Bento XVI, no primeiro discurso que fez de Natal à Cúria Romana, diz: houve duas hermenêuticas, ou seja, duas interpretações do concílio. Uma era a hermenêutica da descontinuidade e a ruptura. Isso que falávamos antes. A adolescência quebra tudo o que era velho. Outra é a da renovação ou reforma na continuidade. Mas reforma, mas na continuidade. E essa que o Papa está pedindo agora. Você sabe que 11 de outubro agora vai começar o ano da fé. Por causa do cinquentenário do concílio. E o Papa diz: vamos voltar aos documentos do concílio, a esse tesouro. Vamos viver isso. Vamos pegar o catecismo da Igreja Católica, onde se recolhe a sabedoria e a doutrina milenar da Igreja, e todas as renovações do concílio estão lá, não? Aí está o referencial. Na sua opinião, padre, ainda há dificuldade em
da parte dos católicos, pelo menos em grande parte, de aplicar aquilo que foi proposto no concílio? O concílio ainda não está sendo completamente vivido? Não, não está, não sou eu que digo, é o próprio Papa Bento XVI e outras pessoas que colaboram com o Papa, não? Eu gostei muito de uma entrevista que foi feita a um cardeal, o cardeal Julián Herranz, que lhe perguntaram, isso mesmo que você está perguntando. Ele disse, não, houve coisas que sim, que estão sendo vividas, não? Uhum. Muitas coisas, graças a Deus. Mas a coisa principal ainda não entrou plenamente. Qual é a coisa principal? O documento central do concílio é a Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja. Sobre a Igreja. Uhum. Porque depois tem a Igreja no mundo moderno, que é a Gaudium et Spes. Uhum. A Lumen Gentium tem no centro um capítulo 5º que se chama Vocação Universal à Santidade. E Paulo VI, o Papa do Concílio, João XXIII, o Beato João XXIII, o que tem o grande mérito de convocar o concílio. Paulo VI é o que levou adiante o concílio. Ele declarou, de todo o concílio, o ponto alto mais importante é esse documento, Lumen Gentium. A luz das nações é Cristo, e fala da Igreja. E dentro desse documento, que é o mais importante, o ponto alto é o capítulo 5º, Vocação à Santidade. Agora, vocês que estão na Canção Nova podem entender muito bem isto, porque, quer dizer, tem havido muita desorientação, mas o Papa fala com muita alegria da renovação que está havendo desde faz anos e anos na Igreja, através disso, entidades eclesiais, movimentos, etc., que todos eles apontam para a santificação e para o apostolado, não? Uhum. Todos eles apontam para uma vida santa, para uma vida apostólica, estão mesmo se centrando no que é o eixo do concílio. Há uma coisa que eu acho que está faltando um pouco. O quê? Que os padres entendamos. Eu entendo porque fui leigo e ainda tenho a mentalidade de leigo antes de ser padre, não? Depois de estudar direito, mas que os padres entendam qual é a verdadeira vocação dos leigos, não? Uhum. E não os transformem em coroinhas. Quero dizer o seguinte, a vocação do leigo, o concílio definiu. Uhum. Pelo batismo, o leigo é chamado por Deus à santidade. A Lumen Gentium, se você pega esse capítulo 5, diz santificando os seus trabalhos e com isso santificando o mundo. Uhum. E acabando por santificar as estruturas do mundo. O leigo precisa ser santo ali, dentro daquela estrutura. Dentro, fermento na massa. Santificando o seu trabalho. Está santificando-se no mundo secular. Uhum. O mundo secular é o mundo das profissões. O mundo secular é o mundo da política. Eu não sou político, não me meto nisso, não? Uhum. É o mundo da política. O mundo secular é o mundo da arte. O mundo secular do esporte, é o mundo do esporte. O mundo. Do trabalho, Sim. da profissão. E às vezes, quer dizer, muitos colegas nossos, boníssimos, santos, tomara que eu fosse metade do que eles são, não? Mas eles entendem que um leigo é um leigo católico mesmo, quando é o ajudante deles passa a vida metido na igreja e, como dizia um amigo meu, esse é um católico de primeira linha, é um rato de sacristia, não? Não. É necessário que haja muitos leigos ajudando nas paróquias, seria um desastre. E é também parte da função, não? Ministros da comunhão, ministros da palavra, ministros do batismo. Mas não devem se contentar apenas Mas não é esta a missão específica, é que o concílio na Lumen Gentium, que estou falando, diz, é específico dos leigos, específico, ou seja, é o leigo específico dos leigos procurar o reino de Deus exercendo funções temporais. Na linguagem teológica, função temporal e função do mundo. Não se diz mundana, porque a palavra mundano tem uma conotação negativa. Conotação negativa, mas é isso. Funções no mundo. Depois ajudar a igreja, não há a menor dúvida. Então, se eu vou responder a minha vocação como leigo, aquilo Sim. que eu tenho de específico,
Eu preciso viver bem aquilo que eu estou vivendo no mundo, no século, levando essa santidade, essa espiritualidade, essa vida de oração, de mortificação e de obras ali onde eu estou. Exatamente. Olha, perfeito, você entendeu, não se pode acrescentar nada. Entendeu bem. Quais são os principais frutos do Concílio Vaticano II hoje, que o senhor percebe, né? Além disso que a gente acabou de conversar, algumas outras percepções que o senhor possa colocar, e aquilo que o senhor percebe que está na iminência, está por vir, já está chegando. Olha, eu tenho muita esperança no ano da fé, embora até por idade, por experiência, 57 anos de padre, já dá para ter uma certa perspectiva, não? Não acredito que seja um milagre. Mas penso o seguinte, esse ano da fé pode ser muito bom se nós, os padres e os leigos, levamos a sério, não? Com as orientações, porque há um documento do Papa chamado Porta Fidei, e depois outro da Congregação da Doutrina da Fé, dando orientações concretas para viver este ano. E começa 11 de outubro, e termina em novembro de 2013, não? No dia de Cristo Rei, o domingo de Cristo Rei, pouco antes do Advento, não? Então, se esse ano se vive, pode ser um ano de clarificação, pode ser um ano que ajude muito, não? Coisas positivas que eu vejo são o que ele dizia, essas realidades eclesiais florescentes. A Canção Nova, não tenho dúvida. Focolare, não tenho dúvida. Tantas outras, não? Em que há uma consciência de santidade e de apostolado, não? E muitos leigos lá. Não? A maioria são leigos. Verdade. Existem determinações do concílio que ainda não foram tocadas? Olha, eu acho que sim, existem. Dá para ilustrar aí com alguma que o senhor... Não, eu não gostaria de ser injusto, não? Quer dizer, o concílio tem, por exemplo, um documento chamado Gravissimum Educationis. Fala do gravíssimo dever da educação, não? Católica. Então, com a maior boa vontade, não todos, nem de longe, mas muitos colégios católicos, nestes 40 últimos anos, sobretudo, quase 50, com esse afã de renovação, quiseram renovar tanto, com boa fé, com a maior boa vontade do mundo, renovar tanto a pedagogia e a maneira de apresentar as coisas. Depois se embriagaram um pouco demais com o ecumenismo que não entendia, mal entendido. Não? O ecumenismo quase parecia relativismo, qualquer religião é igual, tanto faz, não vamos magoar o irmão protestante, mesmo que o irmão protestante continue às vezes dizendo que o Papa é o anticristo, mas vamos deixar estar, não? Eles merecem todo o nosso carinho. Eu sou muito amigo de pastores protestantes, conversamos de Deus, do Evangelho, da Bíblia, com uma sintonia maravilhosa, não? Mas a educação falhou. Em muitos colégios católicos falhou com boa vontade. Desejo de renovar, não se ensinou doutrina. Não se ensinou. Os que foram, assim, vamos dizer, se inclinaram mais para a teologia da libertação que estava na moda na época, esteve durante 30 anos na moda. Eu, às vezes, acho que exagero, não? Mas digo, da Bíblia repetiam sem se cansar o Êxodo, não? Deus libertou o seu povo da opressão do Egito. Deus libertou o seu povo da opressão do Egito. O que temos que fazer é libertar os oprimidos, não? E já chegavam aos extremos, já graves, que enfim, mas esses eram casos específicos, não? Quer dizer, que dentro da igreja o Papa era um opressor, os bispos eram opressores, os padres eram opressores. Bom, isso já é a visão marxista absurda, que nem vale a pena comentar, não? Mas o que houve é um vazio. Há uma falta de doutrina, a fome de doutrina. O profeta Oséias tem uma das palavras que diz, de Deus, que diz: meu povo morre por falta de conhecimento. E eu acredito que a maior, e não digo isso só para
cobrir com um véu de caridade. Não, é verdade. Quer dizer, pessoas de boníssima fé, com a maior boa vontade, se enganaram. E não foram ensinando a doutrina e agora saem pessoas... Olha, posso te dar um detalhe? Este final de semana estive pregando um retiro, em silêncio, tudo, não? E havia pessoas profissionais já de categoria, um rapaz. Mas uma das pessoas que estava lá, jovem, 30 e tal anos, não tinha 40, eu lhe perguntei, você estudou, é filho de católicos, uma pessoa que, olha, eu tenho muita esperança dessa pessoa que fará no mundo um papel de cristão fantástico. É uma pessoa de grande categoria. Mas eu lhe perguntei, você sabe o que é o Concílio Vaticano II? Apesar de que eu tinha dito nas meditações. Não. Você estuda um colégio católico? É. Mas você já ouviu falar do Concílio Vaticano II? Não, ouvi pela primeira vez aqui no retiro. E, bom, fenômenos desses se dão. Em família cristã, nem o que é o concílio ouviram falar, não? Pois é. O concílio foi o 28º e tantos, não? Porque o primeiro concílio foi o de Jerusalém, com os apóstolos, não? Pois é. Padre, olha, chegou aqui ao final a nossa entrevista. Muito bem. Mas eu estou muito gratificado por tê-lo escutado, né? Sobretudo pela sua gentileza em propor essas questões. A maneira como o senhor trata esses assuntos é de uma forma muito generosa. Isso é um dom que Deus lhe deu e que faz bem a quem o ouve. E eu estou muito feliz de, em primeira mão, estar aqui em sua frente, escutando. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. Olha, eu obrigado a você, que confiou e me deu essa oportunidade de falar de coisas que Deus queira. Vamos rezar que possam ajudar a muitas pessoas. Com certeza. E fica para a gente essa motivação, sim, não é? Muita esperança. A nossa igreja não para com as suas iniciativas. Está chegando aí o ano da fé. Colocamos também muita esperança nesse tempo que vem chegando, não é? E a nossa vida vai assim, alegrias, superações, desafios, né? Algumas coisas não são tão do nosso gosto, por exemplo, terminar uma entrevista como essa tão boa, podia continuar mais, né? Nosso tempo infelizmente acabou. Quero agradecer a sua companhia e deixar disponíveis os nossos contatos. Nosso e-mail é papoaberto@cançãonova.com, ou você pode entrar em contato também pelo Twitter, @papoabertotv. O Papo Aberto de hoje acaba aqui. Mas se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, trazendo para você uma entrevista excelente, como foi aqui com o Padre Fausto. Fique com Deus, tenha uma boa noite e uma ótima semana para você e toda a sua família. Até segunda-feira.